Eu demorei anos para entender que aquilo não era amor. Mas, quando você cresce ouvindo que mulher tem que aguentar, você aprende a chamar dor de normal. Eu aprendi cedo. Meu nome é Elisa. E por muito tempo, eu achei que sobreviver já era o máximo que eu podia esperar da vida. Eu conheci Daniela quando estava no pior momento da minha existência. Não num lugar romântico. Não num encontro bonito. Mas sentada numa cadeira dura, com as mãos tremendo, dentro de uma sala silenciosa de um grupo de apoio para mulheres. Eu tinha o olhar baixo. Ela tinha um olhar firme. E eu não sabia ainda. Mas aquele olhar iria me ensinar a viver de novo. Eu não cheguei ali por coragem. Cheguei por exaustão. Meu relacionamento anterior não começou violento. Nunca começa. Começa com controle disfarçado de cuidado. Com ciúmes chamados de amor. Com frases ditas baixinho que, aos poucos, vão diminuindo quem você é. Eu parei de usar certas roupas. Parei de sair com amigas. Parei de rir alto. Parei de existir. E quando a violência chegou, não preciso detalhar. Ela já tinha levado tudo antes. Menos uma coisa. A minha vontade de continuar respirando. Foi isso que me levou àquela sala. Daniela era a terapeuta do grupo. Ela não falava alto. Não fazia discursos prontos. Ela escutava. E quando escutava, escutava de verdade. Na primeira reunião, ela disse algo simples. Aqui, nenhuma de vocês precisa provar nada. Vocês já sobreviveram. Aquilo me desmontou. Porque ninguém nunca tinha me chamado de sobrevivente antes. Com o passar das semanas, eu comecei a falar. Pouco. Trêmula. Com medo. E Daniela nunca me apressou. Quando eu chorava, ela não interrompia. Quando eu silenciava, ela respeitava. Quando eu me culpava, ela devolvia a culpa para o lugar certo. Longe de mim. Ela dizia: a violência nunca é culpa de quem apanha. Nunca. Eu anotava isso como quem tenta acreditar. Um dia, depois da reunião, fiquei sentada sozinha, esperando a coragem voltar para o corpo. Daniela se aproximou. Você está indo para casa agora? Eu dei de ombros. Ainda não sei se tenho casa. Ela não fez cara de pena. Só sentou ao meu lado. Se quiser, pode ficar mais um pouco aqui. E eu fiquei. Não porque precisava, mas porque, pela primeira vez em muito tempo, eu me sentia segura perto de alguém. Nos dias seguintes, comecei a perceber coisas pequenas. O jeito como ela me olhava quando eu falava, sem julgamento. O cuidado ao escolher palavras. O respeito pelo meu tempo. Nada invasivo. Nada errado. Só humano. E isso era novo para mim. Eu não me apaixonei de repente. O que aconteceu foi diferente. Eu reaprendi a existir. Reaprendi a ocupar espaço. Reaprendi a respirar sem medo. Reaprendi a olhar no espelho. E Daniela estava ali, não como salvadora, mas como alguém que me lembrava, todos os dias, que eu não precisava aceitar migalhas para ser amada. Numa reunião, ouvi outra mulher dizer: eu achava que merecia. Eu senti o chão abrir. Porque eu também achei. Daniela respondeu com a voz firme. Nenhuma mulher merece violência. Nenhuma. Eu senti algo acordar dentro de mim naquele momento. Uma faísca. Foi nesse dia que percebi algo importante. Eu não admirava Daniela só como terapeuta. Eu admirava como mulher. Pela força. Pela calma. Pela maneira como ela existia sem pedir desculpas. E isso me assustou. Porque, depois de tudo o que vivi, eu tinha prometido a mim mesma que nunca mais sentiria nada por ninguém. Mas o que crescia ali não era dependência. Não era medo. Não era controle. Era respeito. E respeito é onde o amor verdadeiro começa. Naquela noite, antes de dormir, pensei: se amor não machuca, então o que eu vivi não foi amor. E essa ideia, simples e perigosa, mudou tudo. Eu demorei muito tempo para entender que o que eu vivia não era amor. Porque ninguém ensina a gente a reconhecer o limite entre cuidado e controle. No começo, ele dizia que se preocupava. Depois, dizia que sabia o que era melhor para mim. Mais tarde, passou a decidir por mim. E quando percebi, eu já estava pedindo permissão para existir. Mas naquela noite, algo dentro de mim acordou. Eu estava sentada no chão da cozinha, com a luz apagada, abraçando meus próprios joelhos. O silêncio da casa era pesado, quase gritava. Não tinha marcas visíveis naquele dia. E talvez por isso tenha sido o mais difícil. Porque ninguém vê o medo quando ele mora dentro. Foi ali, no frio do chão, que eu me fiz uma pergunta que nunca tinha tido coragem de fazer. Se fosse com outra mulher, eu acharia normal. A resposta veio como um soco. Não, nunca.
Eu jamais diria para uma amiga ficar onde a voz dela é diminuída, onde o riso é vigiado, onde o amor vem sempre acompanhado de medo. Então por que eu aceitava isso para mim? No dia seguinte, fui ao grupo de apoio pela primeira vez. Não queria falar, não queria chorar, não queria contar nada. Eu só queria sentar num canto e desaparecer. Mas quando entrei naquela sala, eu vi mulheres. Mulheres como eu. Mulheres mais novas. Mulheres mais velhas. Mulheres cansadas. Mulheres reconstruindo a própria vida com as mãos ainda tremendo. E então, ela entrou. A terapeuta. Não era imponente. Não falava alto. Não tinha um olhar de julgamento. Ela tinha algo diferente. Presença. Quando ela olhou para mim, não vi pena. Vi respeito. E aquilo me desmontou. Aqui, ninguém é obrigada a falar. Ela disse com voz calma. Mas todas são convidadas a existir. Eu comecei a chorar ali mesmo. Sem saber por quê. Sem conseguir parar. Ela se aproximou devagar, sentou perto, sem tocar. Você não está sozinha? E pela primeira vez em muito tempo, eu acreditei. Nas semanas seguintes, comecei a falar. Pouco. Entre pausas. Entre silêncios. E cada palavra que saía, era como se eu estivesse devolvendo um pedaço de mim mesma para o mundo. Eu ouvi histórias piores que a minha. Histórias parecidas. Histórias que terminaram em fuga, em dor. E também em liberdade. E todas tinham algo em comum. Nenhuma mulher ali merecia o que viveu. E nenhuma estava errada por ter ficado. Aquilo me curou mais do que qualquer conselho. Um dia, depois da sessão, a terapeuta me chamou de lado. Você mudou? Eu sorri sem acreditar. Ainda estou quebrada. Ela respondeu com a coisa mais bonita que alguém já me disse. Não, você está se reconstruindo. É diferente. Naquele dia, quando voltei para casa, eu não tive medo. Não porque ele tinha mudado, mas porque eu tinha. E quando ele levantou a voz, pela primeira vez, eu não abaixei a minha. Eu disse: chega. A palavra saiu pequena, mas verdadeira. E foi o começo do fim. E também, o começo de mim. O demorei para entender que o silêncio também pode ser um aviso. Durante muito tempo, eu achei que sobreviver era suficiente. Que levantar da cama, trabalhar, sorrir para as pessoas certas e chorar sozinha à noite era o máximo que eu podia esperar da vida. Mas depois que ela entrou na minha história, o silêncio começou a incomodar. Porque ela me ouvia. De verdade. O grupo de apoio acontecia toda quinta-feira, às 7 da noite. Sempre no mesmo salão simples, com cadeiras em círculo e luz amarela demais para esconder as marcas que cada uma carregava. Ela sentava sempre 2 cadeiras à minha frente. Não muito perto. Não muito longe. O suficiente para eu saber que ela estava ali. A terapeuta dizia que não era coincidência quem sentava perto de quem. Que a dor reconhece a dor. Na época, eu não acreditei. Hoje, eu sei que era verdade. Naquele dia, eu não planejava falar. Já tinha aprendido a ficar quieta. A engolir as palavras antes que elas saíssem tortas. A fingir que estava tudo bem, mesmo quando não estava. Mas quando uma das mulheres começou a chorar enquanto contava sua história, algo dentro de mim quebrou. Não foi um colapso. Foi um cansaço profundo. Quando percebi, minha voz já tinha saído da minha boca. Eu também achei que era amor. O círculo inteiro ficou em silêncio. Meu coração começou a bater forte demais. Minhas mãos tremiam. Eu também achei que ciúme era cuidado, que controle era preocupação, que o medo era culpa minha. Eu respirei fundo. Demorei anos para entender que amor não machuca. Quando levantei os olhos, ela estava me olhando. Não com pena, não com curiosidade, mas com algo muito mais perigoso. Com reconhecimento. Depois da reunião, enquanto as outras mulheres se despediam aos poucos, eu fiquei sentada, tentando organizar tudo o que tinha saído de mim. Foi quando ouvi a voz dela atrás de mim. Obrigada por ter falado. Eu virei devagar. Ela estava ali, segurando a bolsa contra o corpo, como quem também precisava de proteção. Eu quase não consegui. Respondi. Ela sorriu de leve. Mas conseguiu. E isso ajuda mais do que você imagina. Houve um silêncio confortável entre nós. Um silêncio diferente dos outros. Você vem sempre? Ela perguntou. Desde que consegui ir embora. Ela assentiu, como quem entende sem pedir detalhes. Eu também. E naquele instante, algo se alinhou dentro de mim. Não era paixão. Ainda não. Era algo mais raro. Segurança. Começamos a caminhar juntas até o ponto de ônibus. Não conversamos muito. Mas também não precisávamos.
Às vezes, duas mulheres que sobreviveram à mesma coisa se reconhecem sem palavras. Antes de nos despedirmos, ela disse: "Se algum dia você quiser conversar fora daqui, sem obrigação de ser forte, eu gostaria." Meu peito apertou. Eu gostaria também. Ela sorriu. E foi embora. Mas deixou algo comigo. Uma sensação que eu não sentia há muito tempo. Esperança. Naquela noite, deitada na minha cama, percebi algo simples e poderoso. Eu não estava mais vivendo apenas para fugir da dor. Eu estava, aos poucos, aprendendo a caminhar em direção à vida. E, pela primeira vez em muito tempo, eu não precisava fazer isso sozinha. Durante muito tempo, eu achei que sobreviver era o máximo que eu poderia alcançar. Acordar, respirar, cumprir o dia, voltar para casa inteira, mesmo que por dentro eu estivesse em pedaços. Eu achava que isso já era vitória. Mas não era. Era só o começo. Depois que tudo veio à tona, depois que eu finalmente consegui dizer em voz alta que aquilo não era amor, que aquilo não era normal, que aquilo não era culpa minha, algo dentro de mim começou a mudar. Devagar. Assustadoramente devagar. Como se meu corpo estivesse aprendendo um idioma novo. O idioma da segurança. Eu ainda tinha medo de barulhos altos, de portas batendo, de vozes alteradas. Meu corpo reagia antes da minha mente. Mas havia algo diferente agora. Eu não estava mais sozinha. O grupo de apoio se tornou meu lugar seguro. Não porque apagava o passado, mas porque ninguém ali tentava fingir que ele não existiu. E foi ali que eu percebi uma coisa poderosa. Todas nós carregávamos histórias diferentes. Mas a mesma vergonha que nunca foi nossa. E isso começou a cair. Uma por uma. Eu lembro do dia em que sentei no círculo e disse: "Eu não sei mais quem eu sou." Minha voz saiu pequena. Cansada. Honesta. Esperei o silêncio constrangedor. O julgamento. A pena. Mas o que veio foi outra coisa. Uma mulher à minha esquerda segurou minha mão. Outra assentiu com os olhos cheios d'água. Alguém disse: "A gente descobre juntas." E foi ali que eu entendi. Eu não precisava me reconstruir sozinha. Comecei a notar mudanças pequenas, quase invisíveis. Eu passei a dormir com a luz apagada. Passei a escolher minha própria roupa sem medo de crítica. Passei a rir, primeiro baixo, depois mais alto. Passei a ocupar espaço. E isso assusta quem sempre se alimentou do seu silêncio. Houve um dia específico que marcou tudo. Eu estava andando na rua, sozinha, quando senti o vento bater no rosto. E pela primeira vez, não senti medo. Senti presença. Eu estava ali. No meu corpo. Naquele momento. Inteira. E chorei. Não de tristeza, mas de alívio. Porque percebi algo que ninguém nunca tinha me dito antes. Eu não estava quebrada. Eu estava condicionada a sobreviver. E sobreviver não é o destino final. No grupo, comecei a falar mais. A ouvir mais. A enxergar força onde antes eu só via culpa. E um dia, uma mulher nova entrou. Sentou encolhida. Olhos baixos. Corpo tenso. Eu reconheci aquela postura. Reconheci aquele silêncio. Era eu, meses atrás. E quando chegou minha vez de falar, eu disse olhando para ela: "Você não está atrasada. Você chegou exatamente quando conseguiu." Ela chorou. E naquele instante, algo se encaixou dentro de mim. Minha dor não era só cicatriz. Era ponte. Eu ainda tinha dias difíceis. Ainda tenho. Cura não é linha reta. É espiral. Mas agora, quando o medo aparece, ele não manda mais em mim. Eu olho para ele e digo: "Você não decide meu futuro." E isso muda tudo. Naquela noite, voltei para casa e me olhei no espelho por muito tempo. Não para procurar defeitos, mas para reconhecer alguém. Eu toquei meu próprio rosto e pensei: "Você sobreviveu. Mas agora, você vai viver." E pela primeira vez, essa ideia não me assustou. Ela me deu esperança. Eu demorei muito para entender. E quando digo muito, não falo em meses, falo em anos. Anos tentando justificar o injustificável. Anos chamando controle de cuidado. Anos confundindo medo com amor. Anos acreditando que, se eu fosse melhor, mais calma, mais silenciosa, tudo iria melhorar. Mas não melhorou. E não era porque eu falhava. Era porque nunca foi amor. Essa verdade não veio como um grito. Veio como um sussurro cansado dentro de mim, depois de mais uma noite em claro, sentada na beira da cama, olhando para minhas próprias mãos tremendo. Eu não estava machucada no corpo naquele dia. E talvez por isso tenha sido ainda mais assustador. Porque eu estava machucada por dentro. No grupo de apoio, naquela semana,
a terapeuta pediu algo simples. Quero que vocês digam uma frase que costumam repetir para si mesmas. As mulheres começaram a falar. Eu mereço isso. Ele só faz isso porque me ama. Eu não consigo sozinha. É só uma fase. Vai melhorar. Quando chegou minha vez, minha garganta travou. E então eu disse, quase sem voz. Eu só preciso aguentar mais um pouco. O silêncio caiu pesado na sala. A terapeuta me olhou com uma firmeza gentil, o tipo de olhar que não julga, mas não permite mentira. Mais um pouco até quando? Ela perguntou. Eu não soube responder. E foi aí que algo quebrou dentro de mim. Porque eu percebi que não existia um depois melhor naquele lugar onde eu estava. Só existia repetição. Ciclo. Esperança sendo usada contra mim. Naquela noite, quando voltei para casa, ele estava calmo. Calmo demais. E isso sempre foi o que mais me deu medo. Ele perguntou do meu dia. Fez comida. Falou como se nada estivesse errado. E, por um segundo, quase me convenci de novo. Quase. Mas então ele fez o comentário de sempre. Você ficou fora por muito tempo hoje. Não foi acusação direta. Foi controle disfarçado. Meu corpo inteiro reagiu antes da minha mente. O coração acelerou. Os ombros enrijeceram. Aquela velha sensação de alerta. E ali, parada na cozinha, eu entendi. Meu corpo já sabia o que minha mente ainda resistia em aceitar. Eu não estava segura. Eu não era livre. Eu não era amada. Naquela noite, deitada ao lado dele, eu não dormi. Fiquei lembrando de quem eu era antes. Do riso que eu perdi. Da voz que eu diminui. Dos sonhos que ficaram pequenos para caber no medo. E pela primeira vez, eu não chorei. Eu senti algo diferente. Raiva? Não. Tristeza? Também não. Eu senti clareza. E clareza é perigosa para quem controla. No dia seguinte, voltei ao grupo de apoio. Sentei na mesma cadeira. Ouvi as mesmas histórias. Mas eu não era mais a mesma. Quando a terapeuta perguntou: o que você aprendeu essa semana? Eu respondi, com a voz firme pela primeira vez, que amor não me faz sentir medo. Algumas mulheres choraram. Eu quase chorei também. Porque aquela frase não era só uma conclusão, era uma despedida da vida que eu vinha aceitando. Na saída, uma das mulheres segurou minha mão e disse: quando você estiver pronta, você vai saber. Eu sorri. Porque eu já sabia. Eu só precisava de coragem. E coragem não nasce do nada. Ela nasce quando a dor de ficar se torna maior do que o medo de ir. E isso estava acontecendo comigo. Pela primeira vez. Demorei anos para entender que o silêncio também machuca. Ele não deixa marcas visíveis, mas constrói paredes dentro da gente. Paredes que abafam a voz, o riso, a coragem. E eu vivi tempo demais atrás dessas paredes. Mas naquela noite, algo mudou. O grupo de apoio estava cheio. Mais do que o normal. Talvez porque o frio estivesse mais intenso. Ou talvez porque, aos poucos, as mulheres estavam criando coragem de sair de casa. Coragem não é ausência de medo. É atravessar o medo mesmo tremendo. Eu sentei no mesmo lugar de sempre. As mãos entrelaçadas. O coração acelerado. E então ela entrou. A terapeuta. Não como autoridade. Não como alguém acima de nós. Mas como alguém que também carregava cicatrizes. Ela se sentou em círculo, no mesmo nível que todas nós, e disse algo que ecoou dentro de mim. Aqui, ninguém precisa provar nada. Aqui, você só precisa existir. Foi simples. Mas foi tudo. Quando chegou minha vez de falar, o ar pareceu faltar. Minha garganta fechou. Minhas mãos suavam. Meu corpo inteiro gritava para ficar em silêncio, como sempre fez. Mas eu levantei os olhos. E vi mulheres me olhando com atenção real. Sem julgamento. Sem pressa. Sem pena. Vi força refletida em olhos cansados. Respirei fundo. Eu achei que amor fosse aguentar. Minha voz saiu baixa, mas saiu. Achei que amor fosse insistir. Esperar melhorar. Me adaptar. Algumas cabeças assentiram. Mas amor não deveria doer desse jeito. Foi quando minha voz tremeu. A terapeuta não me interrompeu. Não me corrigiu. Não me salvou. Ela apenas me sustentou com o olhar. Eu fiquei porque achei que não sobreviveria sozinha. E fiquei tanto, que quase não sobrevivi ficando. O silêncio foi profundo. Respeitoso. E então algo que eu não esperava aconteceu. Uma mulher do outro lado do círculo chorou. Outra estendeu a mão para ela. Outra respirou fundo como se estivesse ouvindo sua própria história. E eu percebi. Quando uma mulher fala, outras se reconhecem. Depois da reunião, fiquei sentada sozinha por alguns minutos.
Foi quando a terapeuta se aproximou. Você foi muito corajosa hoje. Eu sorri sem saber como receber aquilo. Não me senti corajosa. Quase ninguém se sente, ela respondeu. Mas coragem não é sensação. É ação. Ela sentou ao meu lado. Não invadindo. Não conduzindo. Apenas estando. Você sabe que não está sozinha agora, né? Eu assenti. E pela primeira vez em muito tempo. Acreditei nisso. Naquela noite, cheguei em casa diferente. Não porque tudo estava resolvido, mas porque algo tinha começado a se mover. Eu me olhei no espelho. Não vi mais apenas a mulher machucada. Vi a mulher que sobreviveu. E sobreviver não é pouco. É o primeiro passo para viver. Antes de dormir, escrevi num papel algo que nunca tinha tido coragem de escrever. Eu mereço amor sem medo. Dobrei o papel. Coloquei ao lado da cama. E adormeci com uma sensação estranha. Esperança. Não aquela esperança ingênua. Mas a esperança que nasce quando a gente finalmente para de se culpar. No dia seguinte, acordei com uma mensagem no celular. Era da terapeuta. Se hoje for difícil, lembre, você já deu o passo mais importante. Eu sorri. Porque, pela primeira vez, não senti vergonha de precisar de apoio. E entendi algo fundamental. Pedir ajuda também é um ato de amor próprio. E talvez essa fosse a forma mais bonita de recomeçar. Eu sempre achei que o amor precisava doer para ser real. Demorei anos para entender que isso não era amor, era sobrevivência. Quando olho para trás, vejo uma mulher que encolhia o corpo para caber no medo, que media palavras para não provocar silêncio pesado, que confundia controle com cuidado. Eu achava que aguentar era força. Achava que ficar era coragem. Hoje eu sei, coragem foi sair. A última noite naquela casa não foi de gritos. Foi de um silêncio tão grande que parecia um aviso. Arrumei uma mochila pequena, respirei fundo e atravessei a porta sem olhar para trás. Não porque não doía, doía muito, mas porque doía mais ficar. No grupo de apoio, eu cheguei sem voz. Sentei no fundo, braços cruzados, como quem pede desculpa por existir. E então ouvi histórias que pareciam com a minha. Não iguais, mas próximas o suficiente para eu entender que eu não estava sozinha. Foi ali que eu conheci ela. Não como salvadora. Não como promessa. Mas como presença. Ela me escutava sem pressa. Não me interrompia para consertar. Não me dizia o que eu deveria ter feito. Ela me via inteira, inclusive as partes quebradas, e ainda assim me tratava com respeito. Pela primeira vez, eu não precisei explicar minhas cicatrizes. O amor não chegou como tempestade. Chegou como calma. Chegou em mensagens simples. Você chegou bem. Chegou em cafés divididos sem cobrança. Chegou em mãos que não apertavam, em olhares que não vigiavam, em silêncios que não machucavam. E, sobretudo, chegou em uma frase que mudou tudo. Você não precisa provar nada para ninguém. Eu chorei. Não de tristeza, de alívio. Com o tempo, eu reaprendi a morar em mim. Reaprendi a rir sem pedir permissão. Reaprendi a ocupar espaço. Reaprendi que amor não pede medo como entrada. Um dia, caminhando juntas, ela parou, me olhou com aquele cuidado que só quem ama de verdade conhece, e disse: se algum dia isso deixar de te fazer bem, você vai embora. Promete. Eu prometi. Porque esse é o tipo de amor que liberta, não o que prende. Hoje, quando alguém me pergunta como eu consegui sair, eu respondo a verdade. Eu não saí de uma vez. Eu saí um passo de cada vez. Saí quando pedi ajuda. Saí quando contei minha história. Saí quando parei de me culpar. Saí quando entendi que eu merecia mais. E se você estiver me ouvindo agora, se reconhecendo em partes dessa história, eu quero que saiba. Você não é fraca. Você não é exagerada. Você não é culpada. Você merece amor que não machuca. Você merece paz. Você merece ficar. Hoje eu fico. Em mim. Na vida que escolhi. No amor que não dói. E essa é a vitória mais silenciosa, e mais poderosa, que eu já vivi.